Sou José Eduardo Testai Júnior, psicólogo clínico, e neste vídeo irei comentar sobre quando roubam, se apoderam das nossas ideias, projetos e ficam com todo o crédito. Isso acontece muito em ambientes corporativos e foi uma sugestão da escrita Lorena D. Caso você tenha alguma sugestão de pauta, caso você tenha sido abduzido por alienígenas, visto um disco voador, e queira compartilhar isso como tema de um vídeo, por que não? Eu sou doido para ver um disco voador, sou doido para ser abduzido. Mande um e-mail para mim para que eu possa fazer um vídeo com esse tema. Qualquer tema, relacionamento, psicologia, qualquer tema você pode mandar para mim através do e-mail textai.psicologia@gmail.com. Caso você tenha coragem de fazer terapia comigo, através da terapia cognitivo-comportamental, de uma forma online, com preço acessível, assim, que cabe no seu bolso. Infelizmente não posso dar o preço, mas é barato, dá para você pagar. Você também envia um e-mail para textai.psicologia@gmail.com. A terapia cognitivo-comportamental, ela é a abordagem de primeira linha indicada para depressão, ansiedade, toque, impotência sexual, estresse, tudo que você imaginar, a terapia cognitivo-comportamental pode dar conta. Claro que depende de você e vai depender de mim também. Então envie um e-mail e invista em você e na sua saúde mental. E não esqueça, hein? Se você vê um disco voador, foi abduzido, mande um e-mail para mim. Quase sempre o ambiente corporativo é tóxico, hipócrita e causa o adoecimento mental e físico nas pessoas. Tanto é que o número de afastamento por causa de problemas psicológicos é muito grande em ambientes corporativos, inclusive em instituições públicas. Ser ingênuo em ambientes assim, e também de uma forma geral, né, você viver a vida totalmente ingênua, é muito ruim, porque você se torna uma presa ideal para o predador. A malícia, o cuidado, a estratégia são necessárias até mesmo para um relacionamento amoroso, para um relacionamento familiar, e ainda mais e mais para o ambiente corporativo. As pessoas vão querer não apenas se aproveitar de você, mas vão querer derrotá-lo, colocá-lo você no chão e pisar no teu rosto, sem dó nem piedade. Essa é a grande realidade. E estar preparado para isso, antes de tudo, não ser ingênuo, é você se policiar, é ter malícia. Um livro que eu recomendo para todos vocês, que todos nós devemos ler, um livro que deveria estar ali no ensino médio, né, como currículo obrigatório do ensino médio, é esse aqui, As 48 Leis no Poder. E nele temos a lei número 11. Vamos ver aqui a página. A lei número 11. Aprenda a manter as pessoas dependentes de você. Página aqui na minha versão, a página 110. Vamos lá na 110, ver o que está escrito. Para manter a sua independência, você deve ser sempre necessário e querido. Quanto mais dependerem de você, mais liberdade você terá. Faça com que as pessoas dependam de você para serem felizes e prósperas. É igual a você aí que assinou meu canal e que precisa de mim para ser feliz, próspero e ter uma saúde mental acima da média, porque o meu conteúdo torna você completamente dependente de mim. Faça com que as pessoas dependam de você para serem felizes e prósperas, e você não terá nada o que temer. Não lhes ensine bastante a ponto de poderem se virar sem você. Aqui não. Aqui eu ensino vocês a se virarem sem mim. Né? A terapia cognitivo-comportamental é justamente isso. Ela prepara o paciente, que algumas bibliografias, alguns materiais, colocam o paciente como cliente, e ali o psicólogo ele consegue
preparar o seu paciente para que ele viva de uma forma independente do psicólogo. Ele faz com que o ambiente cotidiano da pessoa torne ali a sua terapia. A pessoa passa a caminhar com os próprios pés. Por isso que a terapia cognitivo-comportamental está sendo uma abordagem muito aplicada em todo mundo para diferentes formas, porque você prepara o paciente para ser independente. Mas aqui no ambiente corporativo, as pessoas têm que ser dependentes de você. Então vamos lá. Poder é a capacidade de conseguir que os outros façam o que você quer. Isso para a mulher é muito mais fácil, ainda mais se a mulher for bonita. Se você consegue fazer isso sem forçar nem magoar as pessoas, se elas de boa vontade lhe dão o que você deseja, então o seu poder é intocável. A melhor maneira de alcançar esta posição é criando uma relação de dependência. O Senhor precisa dos seus serviços. Ele é fraco ou incapaz de funcionar sem você, que se misturou de tal forma no trabalho dele que, eliminando, ele ficaria em grandes dificuldades ou pelo menos perderia um tempo precioso para treinar outra pessoa para substituir você. Uma vez estabelecida uma relação dessas, você é quem tem o controle, a influência para forçar o Senhor a fazer o que você quer. É o caso clássico do homem por trás do trono, o servo do rei que, na verdade, controla o rei. Bismarck não teve de intimar Frederico ou Guilherme para fazer o que ele pedia. Simplesmente deixou bem claro que, se não conseguisse o que queria, ia embora, deixando o rei sem saber para que lado se virar. Os dois reis, em breve, estavam dançando conforme a música de Bismarck. E aí tem uma outra passagem do Luís XI, o grande rei aranha da França. Imagina você com medo de aranha, viver ali num período praticamente feudal, com um rei chamado Aranha. Era aranha para tudo quanto é lado, aranha para lá, aranha para cá, e você com uma fobia de aranha. Imagina só como é que devia ser viver na França com o rei aranha. Só as aranhas. O grande rei da França, Aranha, tinha um fraco por astrologia. Na corte havia um astrólogo a quem ele admirava. Até que um dia um homem previu que uma senhora da corte morreria dentro de 8 dias. Quando a profecia se realizou, Luís, o tal do Aranha, ficou assustadíssimo, achando que o homem tinha assassinado a mulher para provar a sua competência, ou então era tão versado na ciência que seus poderes representavam uma ameaça para o próprio Luís. De uma forma ou de outra, o homem tinha que morrer. Uma noite, Luís mandou chamar o astrólogo até o seu quarto, no alto do castelo. Antes que ele chegasse, o rei disse aos criados que faria um sinal para eles erguerem o astrólogo, levá-lo até a janela e atirá-lo lá de cima, a quase 100 metros de altura, né? que é uma morte certa. O astrólogo chegou logo, mas antes de dar o sinal, Luís resolveu lhe fazer uma última pergunta. Você diz conhecer astrologia e saber o destino das pessoas, então me diga qual será o seu destino e quanto tempo ainda viverá. E aí o astrólogo, provavelmente um homem bem inteligente, que já tinha percebido o que estava para acontecer, mandou essa daqui. Morrerei 3 dias antes de Vossa Majestade. O astrólogo respondeu. O rei não deu o sinal. Claro que não. Se o homem morresse, o rei morreria 3 dias depois. A vida do homem foi poupada. O rei Aranha não só protegeu seu astrólogo durante toda a vida, como enchia de presentes e fazia questão de que fosse tratado pelos melhores médicos da corte. O astrólogo morreu anos depois da morte do rei, desmentindo seu poder de profecia, mas provando a sua perícia no poder. Uma coisa que também temos que colocar é que a era dos chefes
foi ultrapassada pela era dos líderes, sabe? A era dos chefes, igual a Marlene Matos. Então, foi ultrapassada pelos líderes. Infelizmente, muitas pessoas nem sempre estão preparadas para liderar um grupo, um departamento ou uma empresa. Necessidade de estar competindo para se manter no cargo, ou ainda ser um narcisista corporativo, pode ser um problema de pessoas em posição de liderança que simplesmente roubam as ideias das outras pessoas e ficam com crédito. Jamais entregue tudo ali de mão beijada, tudo que você planejou, pensou. Documente desde o início, faça provas de que a ideia foi sua. Enviar um e-mail com a sua ideia, com a sua obra, inclusive autoral, você manda um e-mail para você mesmo, você prova que aquela ideia foi concebida naquela data. E aí quem tiver que competir com você vai ter que provar que aquilo ali já existia numa data anterior. E aí, se realmente a ideia foi sua, isso vai ser impossível. Um filme muito interessante é O Fome de Poder. Mostra de dois irmãos que criam a cozinha dinâmica para você fazer um hambúrguer de uma forma rápida, só que eles têm uma ideia de expansão muito limitada. E aí o homem de fora, que vende produtos, máquinas de fazer sorvete, conhece os irmãos, vai até a lançamento dos irmãos, conhece a ideia da cozinha dinâmica, mas ele tem a ideia de implementar aquilo ali em larga escala. E aí cria o McDonald's. E derruba os dois irmãos que conceberam ali, que tiveram a ideia. Então, mostra que nem sempre quem cria tem mais importância do que aquele que executa. Porque os irmãos criaram a ideia do McDonald's, mas eles não conseguiram implementá-la em larga escala. E aí você tem um homem experiente, né, um senhor, experiente contínuo de negócios, conhecedor dos estados americanos, norte-americanos, e ele consegue implementar a ideia. E se em um momento ele se desvincula dos irmãos, cria a rede McDonald's, e momentos depois ele coloca o McDonald's em frente ao McDonald's original e quebra o McDonald's original. Então, nem sempre quem cria a ideia é mais importante do que aquele que executa. Então, você teve uma ideia, coloque ela de forma com que a implementação dela dependa de você. Isso é a chave do ambiente corporativo. E também depende de você se desdobrar, de você ter uma percepção ampla das coisas, para não ficar limitado igual aos irmãos McDonald's, que não queriam abrir franquias, não queriam crescer, queriam ficar com aquela lanchonetezinha ali, pacata, né? E aí o cara lá veio de fora, teve aí, isso aí, se botar no mundo todo vai dar certo, vai dar muito certo, e conseguiu fazer. Procure expor seus projetos quando o seu supervisor também estiver com ocupantes de cargos acima do dele, para que outras pessoas saibam que a iniciativa e a ideia são suas. Caso o problema continue, você deve conversar francamente com o seu chefe imediato, expor o que está acontecendo, abrir o jogo com ele, e caso ele não se torne um aliado seu, você deve buscar alguém com autoridade para que possa intermediar essa situação, ou você pode recorrer à ouvidoria da empresa ou a RH. Caso não dê certo, a sua saúde mental deve ser a coisa mais importante. Né? E no ambiente corporativo, a pessoa que é importante, que consegue ter ideias e projetos, ela pode ser necessária para uma outra empresa. E aí você deve ir para uma empresa que te valorize. Também ficar ali numa empresa que fica roubando a sua ideia o tempo todo, te sacaneando, não é muito legal para você. Você não vai ser feliz. E você que já teve algum chefe que roubou as suas ideias, que não te deu os devidos créditos, faça o seu comentário, deixe as suas experiências aí registradas, para que possa ajudar outras pessoas
E se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se e deixe o seu like.